Vamos retomar nosso estudo de superfícies e partir para a parte final da disciplina, que são dois grandes teoremas com o espírito do teorema de Green, só que são os teoremas de Stokes e de Gauss. Tem aquele mesmo jeitão, só que eles se passam em superfícies. As integrais que estão envolvidas não são, como no caso do Green, uma integral dupla e uma integral de linha, são integrais de superfícies. Para isso que nós vamos então olhar o conceito de superfícies, o conceito de fluxos e daí fechar com o teorema de Gauss e o teorema de Stokes. O que é uma superfície no R3? Uma superfície no R3 é dada por uma parametrização no R3, dada por uma função suficientemente diferenciável. Como a gente está o tempo inteiro calculando derivadas, a gente imagina que ela tem a classe de diferenciabilidade necessária para se fazer o que for necessário. Então, uma parametrização, ela é uma aplicação que começa com duas variáveis no domínio e associa três variáveis na imagem. Então, é uma aplicação do R2 no R3. E a superfície, como eu imagino, é a imagem dessa aplicação. Como o domínio é bidimensional, eu imagino um objeto bidimensional no espaço esse que tem três dimensões, em que as três coordenadas estão descritas em termos das duas coordenadas do domínio U e V. Nós já vamos fazer exemplos. Então, isso que é uma superfície. Eu muitas vezes me refiro à superfície como sendo a função que faz essa associação, e outras vezes eu chamo de superfície o desenho, o objeto geométrico aqui, que é o conjunto imagem da aplicação. Eu jogo com a palavra superfície para os dois contextos. Dada uma superfície desse jeito, é natural pensar nos seguintes dois vetores, xu e xv, que são vetores obtidos por derivação, por derivadas parciais nas coordenadas. Então, o xu é obtido fazendo a derivada parcial em u das três componentes da parametrização. O xv, analogamente, eu faço as derivadas parciais em v. Esses dois vetores são vetores tangentes a este objeto S aqui, a esta superfície. Quando a gente fixa uma variável, faz variar outra, a gente obtém uma curva sobre a superfície, e quando faz a derivada dessa curva, obtém um vetor, que é um vetor tangente. Obtenho 2. E nós dizemos que S é regular quando o produto vetorial desses dois vetores for diferente de zero. É que, de fato, eu tenho um plano tangente naquele ponto. Regular quando ela for regular em todos os pontos. O fato daquele produto vetorial ser diferente de zero significa que aqueles dois vetores são LI. Lembra que o significado geométrico do módulo do XU vetorial XV é a área de um certo paralelogramo. Se isso é diferente de zero, porque esses dois vetores são LI, e de fato eles geram sobre a superfície um plano tangente. Quando o XU vetorial XV de fato é diferente de zero, eu tenho na superfície um verdadeiro plano tangente, e a superfície chama-se regular, porque ela admite ali, ela é o que nós chamamos também de superfície lisa, ela admite um plano tangente, ela não tem um bico, não é como o vértice de um cone. Bom, isso nós já havíamos falado, e nós havíamos chegado até esse ponto na introdução ao estudo de superfície. Eu havia caracterizado a noção de área da superfície S como sendo uma integral de superfície da função 1 ds, que se calculava, isso é só uma notação compacta, como é que efetivamente se calcula isso? É a integral dupla em D, olha a mudança, eu indico a integral em S, na hora de fazer a conta, vira uma integral dupla no R2, teorema de Fubini, para fazer a conta. De que função? De uma função de duas variáveis, que é o módulo do produto vetorial XU, XV, integrado em duas variáveis, teorema de Fubini, du, dv. Isso a gente havia construído. Eu vou fazer um exemplo para recordar concretamente isso, para que isso funcione, todas as etapas de um trabalho desse tipo. Está tudo fazendo sentido?
Então, um exemplo numérico para que isso fique bem concreto. Quero achar a área do pedaço de y igual a x2 mais e2, contida no interior de x2 mais y2 mais e2 igual a 2. Então vamos pensar um pouquinho nesse exemplo, neste exercício. Então, quais são todas as etapas que nós temos que percorrer? O que eu tenho que olhar para esse enunciado para conseguir fazer aquilo que o exercício está pedindo? Eu quero calcular uma área. Veja, ele está pedindo a área de um pedaço de uma certa superfície. A superfície é dada por essa relação y igual a x2 mais e2, mas só o pedaço desta superfície que está contida no interior disso aqui, x2 mais y2 mais e2 igual a 2. Então vamos lá. O que é x2 mais y2 mais e2 igual a 2? É uma esfera. Centro na origem e raio, raiz de 2. Então tem uma esfera. Isso aqui é alguma superfície. Uma superfície que tem algum pedaço que está dentro da esfera, algum pedaço que está fora. E o exercício está pedindo a área do pedaço que está dentro. Então eu preciso entender este pedaço de superfície o suficiente para poder fazer as minhas contas. Significa o que fazer as contas? Escrever uma parametrização, calcular o XU, XV, o produto vetorial, o módulo e a integral. Então, que superfície é essa? Y igual a x2 mais e2. Paraboloide de revolução. Onde é que está a diretriz desse paraboloide? No eixo Y. Y como função de x ou como função de z, quando eu zero uma das variáveis e olho só a relação entre o y e a outra, eu tenho uma parábola. Então, y em x é uma parábola. Y em z é uma parábola. Portanto, eu tenho um paraboloide em que o y está em função de x e z, determinando o paraboloide de revolução com diretriz no eixo y. Tudo bem? Todo mundo enxerga isso? E eu quero o pedaço desse paraboloide que está dentro da esfera de centro na origem raio 2. Eu tenho uma esfera aqui. E eu estou olhando o pedaço da esfera do paraboloide que está dentro da esfera. Que pedaço de superfície é esse? É um pedaço de superfície com a seguinte cara. Vê se vocês me acompanham aqui. É um pedaço de paraboloide com diretriz no y que sai da origem e bate em algum lugar naquela esfera e parou. É só o pedaço que está dentro da esfera. O paraboloide continuaria para fora da esfera. Mas esse pedaço eu não quero. Eu quero esse pedaço de paraboloide que está dentro da esfera. Isso é o básico de uma visualização geométrica para poder continuar, que é escrever agora uma parametrização. Enxergaram este pedacinho da minha superfície? Isso está claro para todo mundo? Pedaço de paraboloide dentro de uma esfera? Agora eu preciso parametrizar isso. Que variáveis que eu vou usar? Como é que eu vou fazer essa parametrização? Estratégia. Joga essa superfície no plano XZ. Vê o que dá no plano XZ. O que dá no plano XZ? A projeção dessa superfície paraboloide.
uma circunferência, um círculo. Então eu vou usar como variáveis da parametrização, variáveis que descrevam um círculo no plano XZ. E o y sai em função dessas variáveis. Então, o que eu vou enxergar aqui é que esta superfície, se for projetada no plano XZ, vai gerar um círculo. É esse círculo que eu quero entender. Quando eu digo eu quero entender esse círculo, na verdade, que pergunta que eu estou fazendo? O que eu quero saber desse círculo? Qual é o que dele? O raio. Que tamanho tem? Onde que o paraboloide encontra a minha esfera? Qual é essa região de encontro? Nós já estamos dando de graça que é uma circunferência, pela simetria do desenho. Mas nós não temos nem certeza que é uma circunferência ainda, nós não equacionamos. Mas vai ser uma circunferência. E eu preciso saber o tamanho dessa circunferência. É essa circunferência que está sendo projetada no plano XZ e que vai me dar o círculo que eu vou usar como parametrização. Então, tarefa, manipular um pouco essas equações para entender a intersecção dessas duas superfícies. Eu posso trocar x2 mais z2 por y nessa segunda equação. E eu vou ter y2, que eu já tinha, x2 mais z2 é y, menos 2 igual a 0. Para que eu resolver essa equação, eu vou descobrir em que lugar no eixo y que está ocorrendo essa intersecção. Qual é a ordenada y dessa região onde o paraboloide encontra a esfera. Resolvendo essa equação, uma equação do segundo grau, simples, o discriminante, o delta, é 9, B2 é 1, menos 4AC fica mais 8, os valores de y são 2, menos B, que é menos 1, mais ou menos 3 sobre 2, eu tenho y igual a menos 2, que é uma resposta falsa, que não é uma resposta correta, menos 4 sobre 2, e eu tenho menos 1 mais 3, que dá 2 sobre 2, y igual a 1. Então, essa intersecção ocorre quando o y é igual a 1 e quando o y é igual a 1, eu olho o que ocorre na esfera e eu tenho, ou nas duas, qualquer uma delas, né? Se eu coloco y igual a 1, x2 mais z2 igual a 1. Se eu coloco y igual a 1 na esfera, x2 mais z2 igual a 2 menos 1. A partir do y igual a 1, segue que x2 mais z2 é igual a 1. Ou seja, eu de fato estou concluindo, e agora com todo o rigor, que a projeção desse pedaço de superfície no plano XZ é um círculo. E é de centro na origem e raio 1. Acompanharam todos esses raciocínios? A projeção nos planos XZ é um círculo de raio 1. Próximo passo. Agora eu consigo escrever a parametrização da superfície que nós queremos calcular a área. Quem é a superfície? X é U, Y é Z é V. Uso essas duas como variáveis livres, como variáveis independentes. Tiro o y em função de. Por que essa escolha? Porque não é esfera. A superfície que eu estou calculando não é a superfície da esfera. É a superfície do paraboloide. É a área do paraboloide que está dentro da esfera. Então, o que eu quero parametrizar é essa em que o y é x2 mais z2. Essa dependência funcional do y, do x e do z tem que ser respeitada, porque é essa superfície que eu vou parametrizar. Por isso que a minha escolha foi jogar no plano XZ, tratar XZ como variáveis independentes, na verdade igualar U e V, né? E aí tirar o y em função de. E qual é o domínio dessa parametrização? Observe as três variáveis do espaço, x, y, z, em função de duas. E qual é o domínio? U2 mais V2 menor ou igual que 1. Porque
lá no plano XZ, que eu chamei de U e V, é o disco de centro na origem raio 1, então U2 mais V2 tem que ser menor ou igual que 1. Vocês perceberam que eu raciocinei o tempo inteiro que eu estou projetando no XZ, usando o XZ como domínio da parametrização, mas eu chamei formalmente de U e V. E, portanto, eu tenho aqui as 5 variáveis que eu deveria ter. 2 U e V, que está no R2, e as 3 do R3, XYZ. Então, isso é uma coisa que é um pouco novidade, nós não tínhamos feito muitas superfícies até agora. Isso está aparecendo na nossa disciplina, na primeira aula que eu falei de superfícies e agora. E é uma competência que nós temos que desenvolver, obter parametrizações. Todo esse preâmbulo aqui, qual é a razão de ser dessa discussão, desse desenho e dessa discussão? É permitir que eu fosse capaz de escrever essa parametrização. Em frente. XU, XV, produto vetorial e módulo, que é o que nós vamos integrar. Então, XU, 1, 0, desculpe, 1, 2U, 0. XV, 0, 2V, 1. Produto vetorial, XU vetorial XV. Imagine que eu coloquei aqui, produto vetorial a gente calcula como determinante, né? Então imagine que isso são as linhas de um determinante que eu coloquei aqui, JK. Você está vendo a matriz 3×3 que eu vou calcular o determinante? Primeira linha, IJK, componentes do primeiro vetor, componentes do segundo. Só para não ter que escrever a matriz inteira. Componente I, 2U, 0, 2U. Componente J tem que trocar o sinal. Componente J, 1, 0, troca sinal, menos 1. Componente K não troca sinal, 2V. E eu preciso do módulo de XU vetorial XV. Isso é raiz quadrada de 1 mais 4 U2 mais 4 V2 com o domínio U2 mais V2 menor ou igual que 1. E, finalmente, a área é isso. Então, a área é a integral dupla sobre o domínio U2 mais V2 menor ou igual a 1, da função módulo dessa raiz quadrada, que é igual a 1 mais 4 U2 mais 4 V2, integrados du dv na ordem que você achar mais conveniente. Virou um problema de integral dupla, teorema de Fubini. Agora você usa o seu conhecimento anterior de integração para decidir o que você quer fazer. Pode fazer coordenadas cartesianas, pode mudar de variável. Agora você usa todos os recursos de integração dupla. Como é que vocês fariam a integral de uma função que é raiz quadrada de 1 mais 4, 2 mais 4, V2, sobre um círculo? Coordenadas polares. É a coisa mais natural que tem. Coordenadas polares. U igual a R cosseno θ, V R seno θ, θ de 0 a 2π, R de 0 a 1. E lembre-se que quando eu fizer mudança de coordenadas, eu tenho que usar o jacobiano, que nas coordenadas polares é R. Fazendo isso, a minha integral fica integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, raiz quadrada de 1 mais 4R2, o 2 mais V2 fica R2, quando eu faço essa mudança de variável.
jacobiano dr dθ. E essa é uma integral bem básica de fazer, quase que dá para fazer de cabeça, ou quem for esperto faz de cabeça, se não faz uma nova mudança de variável. Se chama 1 mais 4R2 de uma nova variável, de variável t, que daí 4, melhor dizendo, 8 RdR é igual a dt, só derivar. R igual a 0 implica t igual a 1. R igual a 1 implica t igual a 5. A mudança de variável 1 mais 4R2 igual a t. Quando R é 0, t é 1. Quando R é 1, t é 5. Observe que 8RdR é dt. Então, eu estou autorizado a imaginar um 8 aqui e um 1 sobre 8 aqui. 8 e 1 sobre 8 para não alterar a igualdade. E por que eu quero enxergar um 8 aqui? Para ter 8RdR, que é o dt. Observe que não tem θ nem no integrando, nem nos extremos de integração de RT. Portanto, não vai acontecer nada com θ, vai ser constante. Quando eu integrar em θ, vai ser multiplicar por 2π. Então, isso é 2π. Integral de t elevado a meio dt sobre 8. Oito RdR é dt. Isso fica a raiz quadrada de t, que é t elevado a meio. Apareceu um oitavo lá na frente e um 2π lá na frente. Então, isso é igual a π sobre 4. T elevado a 3 meios vezes 2 terços de 1 a 5. 2 terços de π sobre 4 é π sobre 6. T elevado a 3 meios no 5 fica a raiz quadrada de 5 3 vezes, porque está elevado ao cubo. Então, é 5 raiz de 5. Tem 3 vezes raiz de 5 aqui, 2 delas deram 5. Menos t elevado a 3 meios, substituindo no 1. Que dá 1 mesmo. E essa é a área da minha região. Veja se tem alguma dúvida. Esse é um exercício clássico de cálculo de área de uma superfície com bastante liberdade do que pode ser a superfície. Quais são os passos? Entender a superfície, parametrizar a superfície, calcular o XU, XV, produto vetorial, módulo e ir em frente. Alguma dúvida? Extensão dessa ideia. Eu falei em área mais simples, a área integral de 1. Agora, estendemos isso de maneira muito simples. Não vou fazer todos os detalhes disso, vou poupá-los, mas eu vou fazer aqui que é uma integral desse tipo para dar massa de S. Qual que é o contexto para ter massa de uma superfície? Então vamos lá. Tem a superfície. Imagine que eu te dou, além da superfície, uma distribuição de massa. Como é que chama a distribuição de massa? Densidade. Uma densidade superficial. Imagine que eu te dê a densidade desta superfície. Ela não é homogênea, não tem densidade constante igual a 1. Ela tem uma distribuição de massa. E eu quero saber a massa da superfície a partir da distribuição de massa. Então, dada essa distribuição de massa, que tem que ser expressa por uma densidade, e a densidade é uma função que depende de x, y e z. Como é que eu defino massa? Massa é a integral de superfície sobre S da função densidade
E agora eu vou escrever como é que calcula. Vou ter que apagar a superfície. Ficou claro que vocês estavam tendo... Está tudo bem? Posso apagar? E o que é... Como é que eu calculo essa massa efetivamente? Vira uma integral dupla em UV da densidade, mas calculada em UV, ao invés de escrever a fórmula da densidade em termos de x, y e z, eu passo tudo para as novas variáveis u e v, módulo do produto vetorial xu, xv, e isso vai ser integrado como integração dupla du dv. Olhem com carinho essa fórmula. Vai ser o meu próximo exercício, mas olhem se está claro do que eu estou falando. É uma extensão direta da ideia de calcular área, fazendo a integral de 1 e só a integral do módulo. Porque o que é o xu, xv? É o elemento de área. É o produto vetorial dos dois vetores tangentes. O produto vetorial dos dois vetores tangentes é a área do paralelogramo. Então, é um elemento de área sobre a superfície. Quando eu faço isso, eu estou integrando o elemento de área multiplicado pela densidade. Área por densidade superficial é a massa. Poderia fazer todos os detalhes. Como é que seriam todos os detalhes? Eu não vou fazer, mas só para vocês se situarem. Como é que seriam todos os detalhes? Faz uma partição. Aí pega pequenos retângulos no domínio. Olha as imagens desses retângulos na superfície. Pequenos elementos de área na superfície. Vamos estimar a massa de cada elemento. Pega a densidade num ponto e a área daquela regiãozinha. Densidade vezes área dá uma estimativa da massa. Faz a somatória sobre todos os elementos. Faz o limite da partição tendendo a zero. Isso vira uma integral. É um roteiro que a gente fez várias vezes em vários contextos diferentes. É o mesmo roteiro. Está claro? E percebem que não vai mudar muita coisa na hora de fazer a conta? Você só vai acrescentar um elemento a mais na hora de fazer a integral. Ao invés de só pegar o módulo do xu, xv, ele vai aparecer multiplicado por uma densidade.